Antes de a gente fechar, eu queria fazer uma pergunta. Sobre o negro ter preconceito com ele mesmo ou o branco achar do racismo inverso. O que você pode dizer sobre esse assunto? Que tem muitas pessoas brancas que realmente acreditam, até negros, acreditam no racismo inverso. O que você falaria? Qual seria a sua ideia sobre isso? Então, foi importante ter tocado nesse assunto de igualdade, de cotas, porque é bem diferente, né? É importante diferenciar a igualdade de justiça, que a justiça tem a ver, como você falou, com a equidade. 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 E aproveitando, né, engajando nesse tema, o que você acha sobre empoderamento negro, movimento negro? Qual a importância e o que difere de antigamente para os dias atuais? Beleza, muito boa. Vou falar do antigamente. Antigamente, até no Brasil teve uma época, depois da abolição, teve um partido, chegou a ter um partido, que era um partido de negros, mas teve uma problemática que os negros não poderiam votar. Então, esse partido chegou mais num ponto como se fosse até o partido dos Panteras Negras. Era voltado para o negro e era voltado para um desenvolvimento da consciência negra. Mas, como tinha esse peso, o próprio Estado marginalizou esse partido. E se fazer um comparativo agora com os Panteras Negras, que é um pouco mais recente, com essa luta dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos, era um partido, mas era um partido em questão de ideia. Tipo, somos um partido que está passando uma ideia, então você toma parte de algo. Faz sentido assim essa ligação. E com isso, os Panteras Negras, o partido, eles eram voltados para a comunidade e para essa questão de empoderamento da comunidade. Então falava, até o Malcolm X tem um vídeo que ele fala, tipo, eles ensinam você a odiar o seu cabelo, ensinam a odiar o seu nariz, a sua boca, a sua cor. Tipo, você é bonito, negro, você é bonito. Tipo, esse discurso é praticamente para falar, você nasceu assim, você tem que se aceitar assim. O que essa sociedade, que é totalmente elitizada, tá te passando é algo que te destrói. Então, agora voltando para o Brasil e para a época atual, só para finalizar a questão do Partido dos Panteras, por essa política de empoderamento negro e por os negros nos Estados Unidos ser a classe baixa, o próprio Estado teve medo disso e, como eles não conseguiam vencer o partido, eles usaram a droga. Implantaram as drogas nas comunidades e a partir daí as comunidades começavam a usar a droga para fugir de uma realidade em qual vivia e acabou diluindo o partido. E fazendo aqui um comparativo, no Brasil hoje o empoderamento a gente consegue ver muito pelo movimento depois de 2008, por aí. Os movimentos negros começaram a se empoderar, começaram realmente a falar, negro aceita sua cor, seu cabelo, porque antes disso, se você parar para pegar comercial de moda, tem lá São Paulo Fashion Week, o padrão era ser magro, o padrão era ter cabelo liso, ter o nariz afilado, e com isso se tornou uma ideologia destrutiva. Eu até pego como exemplo, tipo, quando eu era criança, eu queria ser branco, porque eu queria ser bonito, eu queria ser desejado. E tanto que quando eu tomava banho eu esfregava assim a bucha para tentar ficar mais branquinho, eu não tomava sol para não ficar branco. E hoje eu percebo quão destrutivo era isso. E quando veio o movimento negro, você consegue entender em que está inserido e começa a se empoderar daquilo, começa a se aceitar. E aí vem uma grande sacada da sociedade, do mercado até, que quando ele vê que algo que vem da classe baixa tem poder, ele se apropria daquilo e transforma aquilo e tira todo o peso da luta.
E aí vem um grande rolê que foi, tipo, um grande exemplo disso é o turbante. Que muita gente não sabe como se classificar. O turbante, teve um pessoal do movimento que falava, não, você não é negro, você não deve usar, correto? Chegava até a agredir. E tem uma visão mais sistemática, tipo, eu vejo muito isso como pós-modernismo. Que o pós-modernismo ele fala o que? Pra você se libertar, você só precisa ser você. Tipo, é uma visão mais, é tipo uma explicação bem rápida. Tipo, pra você se libertar e você ser negro, você só precisa usar roupa de negro. Falar como negro, usar corte de cabelo negro, isso já resolve a questão negra. E que não é só isso, a questão do racismo, da discriminação é uma questão totalmente política também. E você desassociar um com o outro é você falar que o problema só existe em você, não existe no Estado, na sociedade, que é estruturado. Então esse foi o grande erro do movimento, acabou sendo nisso, porque acabar falando que só aquilo resolvia. Sim, entendi. É até bom você ter falado nessa questão política, porque é importante, né, enfatizar que essa questão política, que está vinculada com racismo, não é política no sentido de partido, Sim. e sim num sistema ideológico de um jogo político. Porque o partido é você estar parte de alguma ideia e você formar um grupo de pessoas com uma tal ideologia. E que é diferente da política. A política é como fosse. Como fosse um sistema, um jogo político para eliminar uma parte da sociedade, para uma classe ficar acima, né, que seria a classe da elite, e a outra classe dos negros. Exatamente isso, tipo, a política no básico seria como é gerida a sociedade, né? Parece que a gente faz a política, que é diferente realmente de partido, que é a ideia que a gente tem como gerir a sociedade. Então, quando você acredita numa ideia, que a gente pode assimilar como, se você acredita num partido, então você toma parte daquilo, então você vota no caso. E aí que a gente chega na democracia. Antes de a gente fechar, eu queria fazer uma pergunta. Sobre o negro ter preconceito com ele mesmo ou o branco achar do racismo inverso. O que você pode dizer sobre esse assunto? Que tem muitas pessoas brancas que realmente acreditam, até negros, acreditam no racismo inverso. O que você falaria? Qual seria a sua ideia sobre isso? O que eu acho sobre o racismo inverso? Para se caracterizar como racismo, ele tem que ser reconhecido, tipo, reconhecido que realmente acontece. O racismo ele acontece tipo, em várias áreas. O negro hoje chega no supermercado, ele sofre, ele vai sofrer na faculdade, ele não é inserido em vários ambientes, vamos supor, ao nível de negros, o nível, seria um nível? Mas a quantidade, vamos lá, a quantidade de negros na escola, na universidade, ocupando um cargo de poder, ocupando um cargo político, você vê isso bem pouco. Até o próprio STF, a gente só tinha o Joaquim Barbosa como negro, você imagina, e é um cargo de poder. A população negra é tipo, bastante no Brasil e você só vê uma pessoa representando no jurídico sendo negro. Então, para falar do racismo inverso, você tem que analisar toda essa estrutura e ver quanto os brancos sofrem com os negros. Aí quando você pega esse parâmetro, você vê que branco não sofre com negro. Se pegar por esse parâmetro, a gente vê que o branco ele não sofre pro negro, ele não vai concorrer vamos supor, um cargo no emprego e um cara negro vai falar, você é branco, você não vai ganhar esse cargo. Tipo, por isso o racismo inverso não existe.
É bom porque enfatizar isso, porque tem muita gente que acha que é o vitimismo, mas é uma realidade que acontece muito. E eu dei, ele falou grande parte, né, das vezes, porque ele é um homem negro e ele que pode estar falando sobre o que é ser negro, mas acho que é importante também nós brancos a gente refletir sobre a importância da consciência negra, do movimento negro. Não estar ou ficar militando, mas ficar sabendo, eu sei como é ser negro, mas sim ter uma atitude de reflexão. Como eu falei, né, no início do vídeo, eu como uma mulher branca, eu sei que essa questão de reflexão, pelo menos no meu caso, não foi ensinada na escola, foi mais ensinada na faculdade, mas também ocorre muito atrás, né, sobre essas questões de reflexão, não só do racismo, mas reflexão de movimentos sociais, porque eu sempre tive uma paixão pelas causas sociais e até foi um dos motivos que eu fui fazer psicologia e eu pude ver que, assim, quando a gente conversa com o negro e fala sobre o movimento, tem até próprios negros, né, que não entendem a importância do movimento negro, mas é uma questão também de reprodução que a sociedade implementa como aquilo não fosse importante para não haver o progresso desse movimento negro. Acho importante essa coisa da reflexão, porque assim, quando o branco entende qual é o papel dele, no que ele está inserido, a reflexão, é importante o negro refletir, porque é como se ele ainda fosse escravo de um sistema, e a partir do momento que ele reflete, ele consegue quebrar essas algemas. Porque é diferente de um branco chegar e lutar pela liberdade dele, é diferente de um negro entender e lutar pela liberdade dele. Porque se alguém que não entende a sua vivência luta pela sua, então você sempre vai estar escravizado naquela realidade. Tipo, alguém está lutando por mim, então eu não preciso lutar. Mas essa pessoa que está lutando por você pode ser sei lá, pode te colocar na mesma condição. Se você não entende, ou você mesmo pode se colocar nessa mesma condição de submisso. Então, só para tentar fazer um resumo, é importante todo mundo entender e lutar junto. Não entender e lutar por você, mas você também entender e lutar junto com aquela pessoa que está lutando. Sem uma diferença, tipo, se é branco ou se é negro e tal, mas entender realmente a causa, você como negro entender a causa, o branco como branco entender que sociedade ele está inserido, que ele tem privilégios. E ele que reproduz o racismo, Sim. ele reproduz mais o racismo, porque foi dele que veio o racismo. Tipo, o papel dele entender e não reproduzir. Esse racismo. E quando o negro chegar e lutar e falar, não, a gente tem que lutar realmente e tal. É importante que cada parte da sociedade entenda em qual local ela está inserida. Tipo, o branco entender em qual local ele está inserido e não reproduzir aquilo. O negro entender em qual local ele está inserido, que ele sofre com aquilo. E na hora ele quebrar essa algema, esse ciclo de submissão que ele está incluso. E é por isso que é importante ele lutar e não só deixar outra pessoa lutar por ele. Tipo, lembrar que ele está onde ele está, né, uma posição do negro, porque outras pessoas também lutaram, né, para estar onde o negro está, numa posição, não vou dizer que, porque ainda existe o racismo, né, mas um racismo mais velado, bem mais velado, na verdade. Vou até dar um exemplo rápido, tipo a questão da abolição, foi feita pela Princesa Isabel, correto? Sim. Mas antes disso tinha todo não um aparato, mas tinha todo um acontecimento naquele contexto histórico, tipo, teve a questão do Zumbi dos Palmares, que conseguiu resistir bastante tempo, perdão, importante enfatizar que o 20 de novembro, que é a Consciência Negra, foi em homenagem ao Zumbi dos Palmares, que foi o dia da morte dele, né? E o Zumbi dos Palmares, ele foi um cara que ele não só resistiu, mas ele conseguiu
Ele junto com outros escravos que fugiram das fazendas, ele conseguiu construir uma comunidade, teve estrutura, tipo, estrutura armada, praticamente construiu um estado dentro do estado. Porque a abolição foi feita pela princesa Isabel, mas se você parar para refletir, foi feita pela uma sociedade branca que entendeu a causa negra. Mas depois dessa abolição, não teve uma política de inclusão. E hoje uma grande parcela, uma parcela negra está na classe C, é porque não teve essa política de inclusão e é por isso que hoje as cotas existem. Então depois mais de um programa de uns 100 anos, você vê que o Brasil teve que reconhecer essa falta de inclusão depois da abolição. Gente, uma coisa que eu queria enfatizar novamente é que essa questão de minoria, quando a gente fala em minoria, muita gente pensa que isso vale para qualquer grupo social, que são mais marginalizados ou que não tem tanta visibilidade. Essa minoria quer dizer minoria visibilizada, que ela não tem visibilidade, que elas são invisibilizadas pela sociedade. Então, essa não é uma minoria numérica, uma minoria em questão quantitativa, e sim uma minoria de visibilidade socialmente falando. E eu agradeço a companhia aqui do Ruben, foi muito importante para a gente gravar esse vídeo e eu espero que vocês reflitam muito sobre esse dia, porque realmente é um dia muito importante. E apesar de a gente estar tendo grandes progressos, né, em muitas questões na sociedade, infelizmente também tendo alguns retrocessos, mas é isso, gente. Deixem aqui nos comentários outros tipos de vídeos que vocês gostariam de ter no canal, outros temas, e deixem um like. E é isso, se inscrevam no canal. Tchau! Eu fiz o negócio de canto e tal, aí teve um teste para tentar passar pro coro juvenil de São Paulo. Beleza, cheguei no